se aposentar precisam ficar atentos às novas regras estabelecidas pela reforma da Previdência que entram em vigor este ano. Vamos chamar ao vivo Patriota Júnior, que traz as informações. Patriota, quais são essas novas regras? Oi, Laís, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, Laís, depois dessa reforma, da Previdência lá em 2019, ano a ano, esses pequenos novos pontos, precisam ser observados, principalmente para quem vai entrar com um pedido de aposentadoria agora em 2024. Eu converso agora sobre o assunto com o Dr. Nemésio Vasconcelos, que é advogado previdenciário. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. O que é que entra em vigor agora em 2024? Quais pontos devem ser observados? As novas regras para esse ano. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando. Desde 2019, com a reforma da Previdência, nós tivemos algumas regras de transição. Com as regras de transição, o objetivo era simplesmente ver quem se enquadrava nelas. Por exemplo, tínhamos a primeira regra de transição, que era a questão de 50% do tempo que faltava para os 35 anos. Se o homem tivesse 33 anos, ele entraria nessa regra de 50%. Se a mulher tivesse 28, ela entraria também na regra desses 50%. Agora, superado isso, que em tese todos que tinham direito ao adicional de 50% já atingiram o ano passado, a gente tem a regra do pedágio de 100% e também a regra dos pontos. Os pontos é a soma do tempo de contribuição e idade. Para mulheres, na soma tem que ter 91 pontos atualmente. Agora isso vai subir gradativamente até chegar em 100 pontos para a mulher. Já o homem hoje ele tem que ter 101 pontos. Soma tempo de contribuição, que ele tem que comprovar 35 anos de contribuição e mais a idade. Mas essa pontuação também do homem vai subir até 105 pontos. Outro ponto que as pessoas têm dúvidas: a aposentadoria por tempo de contribuição, ela acabou ou ainda existe? Na verdade, ela acabou, Infelizmente, nós não temos mais a aposentadoria por tempo de contribuição, à exceção daquelas pessoas portadoras de deficiência, que aí elas vão ver o nível da incapacidade e através de uma perícia médica, e aí essas não vão ter que ter idade mínima para efeitos de aposentadoria, porque todas as aposentadorias hoje, elas requerem idade mínima, inclusive a aposentadoria de professor tem que ter a idade mínima, a aposentadoria do servidor público também tem que ter idade mínima. Quais as principais regras que não vão mudar, vão permanecer da forma que já eram agora em 2024? A idade, a aposentadoria por idade, por exemplo, hoje é exigido que o homem tenha 65 anos de idade e a mulher 62, tendo que comprovar isso, eles já estavam contribuindo antes da reforma 15 anos de contribuição. Então, essa regra não mudou. Não mudou também a regra para aposentadoria rural, que para o homem é 60 anos de idade e 55 para a mulher, e tendo que comprovar que exerceu atividade em regime de economia familiar, regime de subsistência, também na atividade rural. Então, essas regras aí não tiveram mudanças. Com relação também ao cálculo dos benefícios, o cálculo ele é afetado ou somente essas regras para a concessão da aposentadoria? É bem interessante essa pergunta, porque antes da reforma nós tínhamos o fator previdenciário, e o fator previdenciário funcionava justamente como um redutor. Pós a reforma, se você tem, por exemplo, a questão de poder estar na regra de transição dos pontos, você não tem a incidência do fator previdenciário. Então, quando soma o tempo de contribuição e faz a média aritmética, ela faz uma média aritmética simples, sem descarte, sem redutores. Doutor, também é essencial realizar ali o planejamento previdenciário, um planejamento para aposentadoria. O que é que o senhor traz de dicas nesse sentido? Essa pergunta também é muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre o planejamento previdenciário, porque acontece muitas vezes de o segurado ter um tempo de contribuição que está na carteira e não está no CNIS.
E nesse caso, o advogado especialista do direito previdenciário, ele vai fazer a averbação do tempo, muitas vezes ele vai poder ingressar judicialmente para poder que esse tempo seja contabilizado, e aí em algumas situações ele pode até fazer com que o cliente entre em uma das regras de transição, porque não tinha aquela contribuição lá no CNIS reconhecida, né? Então, há o reconhecimento. No trabalho do planejamento previdenciário, vai se estudar o melhor benefício também, ou seja, a melhor aposentadoria para o segurado. Uma forma do segurado procurar ali se encaixar na regra mais vantajosa e ter acesso a um melhor benefício. Exatamente, para não perder, né? A gente espera tanto pela aposentadoria, se contribui, né? Às vezes você tem 2, 3 empregos, está contribuindo até acima do teto e às vezes está perdendo dinheiro, porque quando você contribui acima do teto, você pode ter direito a uma restituição também, porque você não tem a obrigação de contribuir além do teto, né? Então, no estudo do planejamento previdenciário, nesse estudo aí, o que vai se buscar é o melhor benefício. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutor Nemésio Vasconcelos, advogado previdenciário, detalhando para a gente aqui as novas regras, né, para a aposentadoria nesse ano de 2024. Laís. Obrigado, Patriota. Obrigado, doutor Nemésio. E é isso.